Opa pessoal, aqui quem fala com vocês é o Gustavo. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre junção de tabelas. Como que eu vou poder juntar uma tabela a um arquivo vetorial, a um shapefile. É a ferramenta mais conhecida como join. Quando você ouvir esse termo, eu quero fazer um join, quer dizer que você vai juntar duas tabelas em uma só para poder unificar essas informações. Para isso, é preciso que eu tenha uma coluna em comum, com valores em comum, nas duas tabelas, para que ele faça a conexão dos elementos. Então, isso tem que ser preparado e estruturado antes de fazer esse processo de junção de tabelas, pessoal. Então, nesse caso aqui, os arquivos já estão preparados, eu vou mostrar para vocês. Vamos para a prática, vamos ver como funciona. Eu tenho aqui um arquivo, que é um arquivo de pontos, de localização de alguns postes de iluminação pública. E eu tenho aqui uma planilha com essas informações, com as informações que eu quero juntar dentro daquele shapefile de pontos. Por quê? No shapefile de pontos eu só tenho a localização e tenho aqui uma coluna identificadora que é o número do poste. E eu tenho uma coluna aqui nessa planilha com esse mesmo elemento. Vamos encontrar aqui. Aqui. Eu tenho uma coluna com esse mesmo elemento. É importante que eles tenham também o mesmo nome da coluna para ter uma identificação mais fácil. Mas o que vai conectar as informações são os itens que fazem parte dessa coluna. Então, o que esse processo faz? Ele procura algum ponto aqui onde tenha um número idêntico aqui na tabela e ele conecta essa linha inteira da minha coluna naquele item, naquela feição do meu shapefile. Certo, pessoal? Então vamos aqui ver como funciona. Para eu fazer o join aqui na minha tabela, o que eu preciso fazer? Eu abro a minha tabela de atributos, eu venho aqui nessa opção, nas opções de tabela, eu tenho aqui Join and Relate. Em outro vídeo eu vou explicar o Relate, que é um pouquinho diferente como funciona, então eu vou focar esse vídeo somente no Join, pessoal. Eu venho aqui em Join. No Join aqui, eu vou escolher na primeira opção aqui eu tenho através de uma junção por tabela, eu posso fazer através de uma junção espacial, mas nesse caso eu quero uma junção de tabela com tabela. Então, na primeira opção aqui, eu vou já informar a ferramenta qual que é a coluna referência que tem nesse shapefile aqui que eu vou utilizar para fazer o link das duas tabelas. É o número de poste. Aqui embaixo eu vou buscar ou eu vou selecionar aqui a minha tabela. Eu vou até adicionar a tabela aqui dentro do meu ArcMap para ficar mais fácil para a gente trabalhar. Está aqui adicionada. Agora eu consigo fazer o processo mais facilmente. Vamos lá, abro a tabela de atributos, eu venho aqui em Join, pronto, tá vendo que agora aparece aqui. Se você quisesse linkar a partir de uma tabela de um shapefile, também é possível, pessoal. Eu tenho a tabela de atributos de um arquivo vetorial de um shape, eu quero juntar ela com a tabela de outro shape, é possível também, desde que tenha essa coluna em comum para fazer o link das informações. Então, eu vou selecionar aqui novamente qual que é a coluna que eu quero, que é o número de poste. E aqui agora, como eu adicionei a tabela dentro do ArcGIS, eu consigo visualizar ela aqui já, ele já aparece essa tabela aqui para mim. Eu poderia buscar aqui em algum diretório e localizar, também funcionaria da mesma maneira, mas só quis adicionar aqui para ficar mais fácil de visualização. E aqui embaixo eu vou escolher qual coluna da minha tabela. Percebe que agora ele mostra aqui todas as colunas existentes dentro da minha planilha. Então, ele naturalmente já identificou que tem uma coluna com o mesmo nome da que eu informei em cima, então ele já deixa ela pré-selecionada. Então, feito isso, eu vou manter essa primeira opção de Join aqui, que é para você linkar todos os elementos, todas as informações, tá certo? Se você quiser, você pode fazer uma validação prévia desse Join para ver se ele está ok. Então, nós não vamos fazer aqui agora, vamos só dar um ok e ver como vai funcionar. Pode demorar um pouquinho, porque
Essa aqui é uma informação, é um shape com muitos pontos. Ó, você pode ver, tem 34 mil pontos. A tabela é extensa também. Então, logo que terminar o processamento aqui, a gente volta para mostrar o resultado para vocês. Voltando aqui, pessoal, terminou o processamento. Ele às vezes demora um pouquinho, como eu disse, por conta do volume grande. Agora eu tenho aqui o meu resultado. No meu shapefile aqui de postes, eu vou voltar aqui para essa outra representação. Eu tenho agora a minha coluna, a minha planilha vinculada aqui a esse shapefile. Percebe que tem alguns itens que aparecem nulo. Quer dizer que ela não encontrou aqui no número do poste um número que vinculasse a essa informação. Então ele veio aqui vazio. Eu vou só reorganizar aqui para a gente ver. Pode também demorar um pouquinho pela quantidade. Só para a gente ver a quantidade de arquivos que estão em branco. De colunas que ficaram em branco. Porque, por algum motivo, ou na coluna daquela planilha estava errada a informação, ou ele não identificou de alguma maneira esse link. Então, isso é interessante para você também ver alguns furos que possa ter dentro da sua tabela, entendeu? Às vezes aqui pode estar com alguma configuração diferente, pode ter um número, no caso aqui, trocado, que com isso acarretem um erro aqui dentro do join que a gente fez nas tabelas. Então, deixa eu só organizar aqui para a gente poder ver o resultado. Então, pessoal, organizando aqui, a gente consegue ver que a gente conseguiu fazer a junção das tabelas. Agora eu tenho aqui as colunas que vinha na minha planilha. Eu consegui trazer para dentro do meu shapefile. E algumas, como eu disse, vieram vazias. Porque, eventualmente, aqui na minha planilha que eu trouxe, tinha alguma informação na coluna de número de poste, ou estava no formato errado, ou tinha um número errado, ou alguma coisa ele não conseguiu vincular. Por exemplo, esse caso aqui, ele está vazio. Ele não conseguiu vincular a esse número de poste aqui. Algum motivo que a gente dá aí, esse caso é uma maneira de você verificar aonde está o erro. Se está o erro no seu shapefile, que não está igual à planilha que você estruturou para fazer a junção das tabelas, ou se é na sua planilha que alguma coisa trouxe esse erro para cá. Então, eu acho que é isso, pessoal. É bem simples, não tem nada complexo. A única coisa que você precisa fazer é só estruturar essa coluna única. E se você não estruturar ela adequadamente, vai ocorrer esse erro aqui. Então eu trouxe isso para mostrar para vocês quando ocorre algum erro e você conseguir identificar. Tá certo? Um abraço. Obrigado mais uma vez por acompanhar os meus vídeos. Me sigam nas minhas redes sociais, em todas elas. Por favor, pessoal, é muito importante que você me acompanhe em todas elas, porque tem algumas que eu consigo postar alguns conteúdos diferentes do que eu posto aqui desses vídeos. Por exemplo, no Instagram eu posto alguns stories, eu posto algumas sacadas. Lá no meu canal do Telegram eu posto alguns áudios que eu dou algumas dicas para vocês. É um conteúdo bem direto, que chega mais rápido. Então é importante que você me acompanhe em todas as minhas redes sociais. Me siga, curta os vídeos, compartilhe com quem você conhece, que trabalha com geoprocessamento, que possa ser beneficiado desse conteúdo. E eu aguardo você no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.